Janeiro de 1935. 5 meses depois de assegurar o poder absoluto sobre a Alemanha, o Führer Adolf Hitler passa quase todo o tempo em Berghof, o quartel-general escondido nas montanhas da Baviera. E como um dos maiores fãs de Hollywood, ele passa as noites assistindo filmes de faroeste. Ele era fascinado pelas batalhas da fronteira, entre os colonos americanos que vieram e se embrenharam pelo oeste, expulsando os índios. E ele encarava como um processo de desdobramento da superioridade racial. Aquilo indicava que a raça branca era superior aos nativos americanos. Ele queria escapar, na verdade, para aquele mundo de sonho. Superioridade, conquista, dominação não são fantasias para Adolf Hitler. São a realidade. Hitler. Quem é o homem atrás do monstro? Havia muitos aspectos da história que não se encaixavam. Do adolescente solitário a herói nacional. Ele foi o Messias do povo alemão. Como foi que ele conseguiu? Foi tudo uma encenação, foi tudo um espetáculo. Esta é a apresentação definitiva do homem mais odiado da história. Hitler, ascensão e queda. No fim de fevereiro de 1935, Adolf Hitler está na crista da onda. Sua ascensão meteórica ao governo ditatorial da Alemanha está completa. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. E milhões de pessoas em todo o país o veem agora como líder messiânico que elas desejam desesperadamente. A imagem dele aparecia por toda parte. Ela estava em cartões postais, em cartazes. Ele se tornou um semideus. O regime de Hitler se baseia no culto à personalidade. A nazificação se tornou um processo cultural que infectou todos os elementos da vida dos alemães. Hitler incentivou o ministro da propaganda a assumir o controle de aspectos da vida nunca sequer imaginados. Então, até livros infantis começaram a transmitir seu ódio contra minorias raciais. Hitler tinha personalidade, sem nenhuma dúvida, de um narcisista. Ele precisava ser amado. Ele precisava receber a adulação. Era uma Hitlermania. Mas tudo tem um propósito maior do que apenas alimentar o enorme ego de Hitler. Conseguir o apoio do povo é o primeiro passo para a realização de seus planos para a revitalização da Alemanha. Mais que qualquer outra coisa, Hitler quer desfazer o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha pelos aliados ocidentais em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi o pior possível para os alemães. Eles perderam território, as forças armadas foram reduzidas a 100.000 homens, uma força aérea inexistente, nada de artilharia pesada. E eles foram forçados a pagar prestações de reparação que se estenderiam até a década de 80. A Alemanha vinha se rearmando quase secretamente desde 1933. Mas a primeira violação flagrante de Hitler contra Versalhes vem no dia 10 de março de 1935, quando Hermann Göring divulga a existência de uma força aérea alemã, a Luftwaffe. 16 de março de 1935. A rebeldia de Hitler vai ainda mais longe. Ele convida um grupo de embaixadores da França, Grã-Bretanha, Itália e Polônia para um encontro de fim de semana em Berlim. Hitler anunciou isso no sábado. É claro que ele sabia que era um momento em que as democracias ocidentais seriam incapazes de realizar qualquer ação rápida contra ele. Os gabinetes estavam sem pessoal, os embaixadores ausentes. Foi um modo perfeito para confundir e desarmar a oposição.
Hitler diz aos embaixadores que planeja expandir o exército alemão de 100 mil, um número imposto pelo Tratado de Versalhes, para 500 mil de homens. As potências ocidentais sabem que o rearmamento está ocorrendo, mas essa é a primeira vez que Hitler o torna oficial e dá detalhes precisos sobre seus planos. Hitler deu-lhes o fato consumado. Eram favas contadas. Ele só declarou abertamente. Em síntese, Hitler rasga o Tratado de Versalhes bem na frente deles. Ele jogou com a culpa de que a Alemanha foi obrigada a fazer um mau negócio e que eles humilharam demais a Alemanha. Todos se abalaram. Os diplomatas ficaram coçando as cabeças. Hitler percebeu a chance e começou a dizer a eles que, na verdade, a ideia de rearmamento era uma preparação para a paz e não para a guerra. Enganou todos. Para os hitleristas foi um grande golpe, um momento a ser celebrado. À medida que a notícia se espalha pelo país, os alemães ficam em êxtase pela maneira como Führer os libertou dos grilhões de Versalhes. No entanto, apesar da ânsia para serem grandes novamente, os alemães têm medo de outra guerra. Para garantir a continuidade do apoio, Hitler apela para o método preferido de agradar seus seguidores: a propaganda. 17 de março de 1935, dia de homenagear os heróis. Um ano antes, Hitler transformara o que antes era uma comemoração sombria dos mortos na guerra numa celebração patriótica. Este ano, o exército é o ponto alto. O velho príncipe coroado, que fazia parte do antigo regime, estava lá para saudá-lo e passar a autoridade para ele. Usar o evento para estabelecer a conexão com o regime antigo e com as forças armadas lhe dava legitimidade. A ideia era naturalmente apelar para o alemão médio. Nós perdemos a guerra, mas nos tornamos uma grande potência outra vez. No final da celebração, o recado é claro. A águia alemã alçou o voo novamente. Ali estava alguém que prometera o impossível em 1933. Restaurar a honra alemã. 2 anos mais tarde, lá estava ele cumprindo a promessa. O próximo passo para Hitler é reunificar a Alemanha mais uma vez. Sob o Tratado de Versalhes, as tropas alemãs foram proibidas de entrar na Renânia, na Alemanha Ocidental. Uma faixa de território que faz fronteira com os antigos inimigos de guerra, a Bélgica e a França. No início de 1936, Hitler acha que o novo exército está pronto para remilitarizar a região. Hitler estava muito nervoso. E, claro, todos os conselheiros estavam divididos. Alguns são a favor, outros são contra. 7 de março de 1936, Hitler lança a primeira operação militar. Audaciosamente, ele desloca tropas para a Renânia. Eles receberam ordens para recuar se houvesse qualquer sinal de reação francesa. Mesmo assim, os franceses não se moveram. As potências ocidentais estão tão desesperadas para manter a paz que as tropas alemãs marcham sem qualquer resistência. Teve a ver com marcar a autoridade da Alemanha no centro da Europa e fazer os antigos inimigos pagarem pelo que fizeram. Tinha a ver com tornar a Alemanha normal outra vez, com devolver um pouco de orgulho aos alemães. Tinha a ver com deixar os alemães menos irritados com o resultado da Primeira Guerra Mundial. Hitler disse: eu sigo com a certeza de um sonâmbulo ao longo de um caminho determinado para mim pela providência. Ele tentava mostrar ao mundo que ele era um homem predestinado, que tinha uma sina. Os alemães veem Hitler como o libertador que arrancara os grilhões de Versalhes e colocara o país novamente de pé. Mas, pessoalmente, ele não está nada satisfeito. O Führer vê isso apenas como o começo. No verão de 1936, o Führer se esbalda com o próprio sucesso. A remilitarização da Renânia é apenas um dos muitos projetos de peso que ele iniciou desde sua ascensão à chancelaria 3 anos antes. Eles incluem inaugurar a Autobahn, a primeira rede de autoestradas do mundo.
Sediar uma Olimpíada em que a Alemanha lidere o mundo com 89 medalhas. E a grande reforma de Berghof, de um refúgio de montanha modesto a um quartel-general operacional digno de um líder mundial. Hitler precisava reformar Berghof por razões práticas e políticas. Precisava de espaço para funcionários, para visitantes diplomáticos. Tudo isso era necessário em Berghof, então ele tinha que ser ampliado. Por outro lado, ali ele pensava estrategicamente. Ele queria muito se apresentar como alguém que era realmente significativo para o mundo. É um local muito impressionante. E se alguém for lá hoje, verá a mesma vista que Hitler apreciou do terraço de Berghof. É uma área rural encantadora com montanhas e prados impressionantes. Com o início do projeto, outras pessoas aprendem muito rápido que ninguém interfere nos planos do Führer. Um fotógrafo reclamou porque o estúdio fotográfico dele foi destruído para abrir espaço. E porque reclamou, ele foi enviado ao campo de concentração de Dachau por 2 anos. A reforma do retiro de Berghof vai além da expansão de um prédio para assuntos governamentais. Desde que foi rejeitado pela Academia de Artes Vienense, Hitler anseia por ser reverenciado como um artista visionário. Ele transformava constantemente esse desejo artístico em outros elementos e o canalizava para outros aspectos da política e da vida dele. Para decorar a supercasa, Hitler escolhe Gerda Trost, uma importante decoradora de interiores. Para uma mulher, Trost é extremamente influente no círculo íntimo de Hitler. Uma nova pesquisa revela a incrível extensão da influência dela sobre as escolhas de Hitler para a reforma da supercasa de altíssimo padrão. Ela trabalhava bem perto de Hitler como conselheira de estilo. Era ela que ficava com ele, se inclinando sobre mesas, apalpando tecidos, estudando os mínimos detalhes dos esquemas de cores. Ela era a pessoa responsável pela louça e pelo tipo de cortinas que ele teria. Hitler raramente dá ouvidos a alguém, mas ele ouve Trost. Às vezes ela concordava com ele e outras vezes não. Ele a tolerava, talvez porque se tratasse de um debate cultural e ele a admirava como artista. Ela até o convence a não decorar a mega mansão com quinquilharias nazistas cafonas e optar por um look mais conservador da classe média alemã. A sala principal de Berghof era evidentemente enorme. Foi projetada para impressionar e era um lugar perfeito para Hitler exibir a própria personalidade como o grão-senhor daquele feudo em particular. E o grande salão que ele construiu com aquela janela incrível. Ela podia ser abaixada para exibir a vista livre das montanhas abaixo. A um custo de $500 milhão em valores atuais, Berghof é transformado de um chalé bávaro modesto em uma moderníssima base de poder. O complexo inclui uma caserna para os guarda-costas de elite de Hitler e casas de luxo para os capangas graduados. E continuará a se expandir como uma casa de chá para satisfazer-lhe a paixão por bolos. E um intricado sistema de túneis e casamatas para segurança e fuga. Agosto de 1936. É aqui em Berghof que Hitler elabora o seu plano ambicioso de 4 anos. Foi quase a única coisa com algum significado que Hitler escreveu no decorrer da ditadura. Disse que a economia e as forças armadas tinham 4 anos para serem preparadas para a guerra. Foi aí que ele decidiu que era hora de transformar a Alemanha em uma superpotência. Hitler lança uma ofensiva de agrados contra os líderes estrangeiros para dar ao plano de 4 anos um aspecto mais positivo.
4 de setembro de 1936. O primeiro alvo de Hitler é o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Lloyd George. Um homem de origem humilde e semelhante, impressionado com a liderança de Hitler. O objetivo do Führer é enganá-lo e levá-lo a pensar que o plano de 4 anos foi projetado para levar paz e estabilidade à Europa. Lloyd George era o principal líder do Império Britânico no Tratado de Versalhes em 1919. E lá estava ele visitando Hitler. Foi um momento simbólico muito importante para Hitler, que ele adorou explorar. Ele desenrolou o tapete vermelho, forneceu uma Mercedes com chofer para rodar em uma autoestrada recém-construída. Hitler usa esses e outros artifícios para conquistar a presa antes de sequer se encontrarem. Este é um filme particularmente fascinante porque ele mostra Hitler em casa. Mas ele organizou a situação toda como se fosse uma peça. E o papel dele era o de cavalheiro rural, de aristocrata. Só que ele não estava à vontade no papel. Ele lacrou a linguagem corporal com os braços cruzados. E ele faz um pequeno gesto. Olhando aqui para baixo, vê-se que ele está se segurando. Os nós dos dedos dele se ressaltam. Ele faz isso em momentos de tensão. Lloyd George não percebe os sinais de alerta. Hitler passa 3 horas com ele, com chá e strudel, e retrata o plano de 4 anos como um esquema de paz. Lloyd George foi totalmente logrado. Quando ele voltou à Grã-Bretanha, ele disse que Hitler era o George Washington da Alemanha. Ele o defendeu com esse exagero. Era apenas um monte de mentiras. E Lloyd George caiu como um patinho. 9 de setembro de 1936. Depois de enganar Lloyd George, agora Hitler precisa vender o plano de 4 anos para o povo. Ele escolhe o comício anual do Partido Nazista em Nuremberg para anunciar o plano. Deshalb, meine Soldaten, seid ihr von der Nation gerufen worden, Wache zu stehen vor unserer Arbeit, Wache zu stehen vor unserem Volk und Wache zu stehen vor unserem Deutschland. As multidões ficam fascinadas com a ideia de Hitler de uma Alemanha maior. Mas o discurso habilmente evita qualquer menção da rota sangrenta que ele pretende seguir para concretizar sua visão. Hitler não via nenhum problema em mentir porque achava que ia motivá-los assim e levá-los à luta final, e que ele iria prevalecer. Ele nunca perdeu de vista o fato de ter 2 destinos. Ele disse a Albert Speer, um de seus amigos mais íntimos, na medida do possível, que se eu vencer, tiver sucesso, eu serei o maior homem da história. Mas se eu fracassar, serei condenado e desprezado para sempre. 30 de janeiro de 1937. Menos de 5 meses depois do comício de Nuremberg, Adolf Hitler torna oficial. Ele retira a assinatura da Alemanha do Tratado de Versalhes. Para ele, é um pedaço de papel sem valor. Die innere Ordnung wofür die Voraussetzung zum Wiederaufbau des deutschen Heeres und aus beiden zugleich erwuchs die Möglichkeit, jene Festung abzustreifen, die wir als tiefstes Schandmal empfanden, das jemals einem Volk aufgetrannt worden war. A retirada da assinatura alemã teve muito pouco significado objetivo. Ele já abolira praticamente todas as cláusulas do tratado, mas teve um enorme significado simbólico e emocional para o povo alemão. É só o primeiro passo na política externa de Hitler. Ele insiste que o povo alemão precisa de Lebensraum, mais espaço vital, para realizar o seu destino. O plano pede a expansão da Alemanha para além das fronteiras.
5 de novembro de 1937. Em um dos encontros mais importantes do Terceiro Reich, Hitler anuncia suas intenções. Guerra. Os generais apreciaram o rearmamento, os batalhões maiores e os equipamentos novos em folha. Mas não se entusiasmaram com outra guerra contra britânicos e franceses. Hitler saiu da reunião sem ter certeza de que o exército estava com ele. Hitler não sabia bem o que fazer. De início, a principal resistência aos planos de Hitler vinha do chefe das Forças Armadas, o marechal de campo Werner von Blomberg. Foi nesse momento que Göring se tornou útil. Hermann Göring, um obstinado defensor de Hitler e comandante implacável da Luftwaffe, cobiça o cargo de Blomberg. Investigando os podres do ministro da guerra, Göring faz uma descoberta vantajosa. Ele se deliciou com o achado e entregou o dossiê a Hitler. O marechal de campo Blomberg se casou com uma mulher que tinha, digamos, um passado comprometedor. Quando tinha 18 anos, ela posou nua para uma série de fotos pornográficas que foram parar nas mãos da polícia. Göring informa Hitler que a esposa de Blomberg era uma meretriz e que um fotógrafo judeu tirara as fotos escandalosas. Quando Hitler descobriu o passado de Frau Blomberg, ele ficou com muita raiva. Não era o tipo de mulher com quem Hitler gostava de conviver. Era muito constrangedor para Hitler, porque ele e Göring foram testemunhas no casamento. Mas não se trata apenas do puritanismo de Hitler. O escândalo de Blomberg poderia ser um desastre de relações públicas para o partido nazista. Na ascensão ao poder, Hitler tentou provar que o partido nazista era profundamente moralista e tentava levar a Alemanha por um caminho de retidão moral. Assim, a ideia de que a mulher de um proeminente membro do partido é uma meretriz fichada poderia ser um desastre para ele. Era preciso tomar uma atitude drástica. Von Blomberg estava acabado. Hitler confronta Blomberg, que lhe oferece a própria demissão. O Führer aceita e o envia para o exílio com uma compensação financeira. Hitler nunca mais convocaria os serviços dele. Ele era agora, aos olhos de Hitler, uma figura do passado. No mesmo dia em que estoura o escândalo de Blomberg, outras alegações vergonhosas sobre mais um oficial de alta patente do exército ressurgem. O comandante-em-chefe do exército, general Werner von Fritsch, foi acusado de uma relação gay no banheiro público. Hitler sabe exatamente como a notícia vai repercutir com as tropas e o povo alemão se chegar a ser divulgada. Fritsch classificou as acusações de mentiras podres e degradantes. É claro, Hitler ficou em pânico total de haver um escândalo duplo. Seria um desastre de relações públicas para qualquer político. As alegações contra von Fritsch eram totalmente falsas, mas Hitler não sabia disso. Então, Hitler disse que ele tinha que sair. Isso causou um drama. Havia um hiato. Quem ia comandar o exército? Quem ia comandar as forças armadas? Hitler estava mesmo indeciso, o que mostrava que ele nem sempre controlava os acontecimentos. Na verdade, ele reagia a eles. 4 de fevereiro de 1938. Hitler toma uma decisão. Uma transmissão nacional de rádio anuncia que o cargo de comandante-em-chefe das Forças Armadas que Blomberg deixara vago havia sido preenchido pelo próprio Führer. A expectativa de Göring de chegar ao comando é frustrada, mas ele é promovido a marechal de campo. Aquilo mandou um recado muito claro, especificamente para o exército, de que Hitler estava no comando absoluto. Ele era mesmo um megalomaníaco. Havia uma quantidade enorme de poder concentrada naquele único homem. Com os escândalos domésticos e a reorganização do gabinete encerrados, Hitler se colocou no controle total e pessoal da Alemanha. Nada poderia impedi-lo de lançar seus ideais aterrorizantes pelo mundo. No início de 1938, o Estado, as Forças Armadas e o povo, todos estavam sob o comando de Adolf Hitler, reabilitando-o a definir o curso para o futuro da Alemanha. Dos cowboys e índios até as conquistas de Napoleão e Bismarck, o primeiro chanceler da Alemanha,
Hitler procura inspiração no passado. Era certo tipo de história. Eram os relatos dos grandes heróis do passado alemão. Eram os reis, imperadores e conquistadores heróicos. Desde que era menino, Adolf Hitler idolatrava Frederico o Grande, rei da Prússia e guerreiro poeta. Frederico o Grande foi um grande herói de Hitler. Em muitos aspectos, ele achava que era a reencarnação daquele grande herói do passado. O grande marqueteiro Joseph Goebbels vende a ideia de que seu chefe é o sucessor natural de Frederico o Grande. Quando o velho Fritz se tornou rei, ele empunhou a espada e construiu um império. Agora que Hitler usa a coroa, ele pretende fazer o mesmo. O primeiro alvo no plano para dar mais espaço habitável para a Alemanha é sua terra natal, a Áustria. Para Hitler, os alemães e austríacos são um único povo com o mesmo sangue ariano. Mas estão divididos por uma linha insignificante no mapa. Ele achava totalmente bizarro que a Áustria e a Alemanha não fossem uma só. Era sua grande crença e fazia parte do plano desde o início, unificar a Alemanha e a Áustria. 12 de fevereiro de 1938. O líder austríaco chanceler Kurt von Schuschnigg chega a Berghof para uma reunião particular. O assunto em pauta, a independência da Áustria. Schuschnigg fez um comentário educado sobre a vista encantadora ou a fantástica localização de Berghof. Hitler não está afim de conversa fiada. Sua única preocupação é abordar a questão do estabelecimento de uma união mais estreita entre os dois países. Hitler retrucou na hora. Olha, é uma linda vista, sim, mas não veio até aqui para falarmos sobre o tempo. Venha, vamos entrar. Lá, Hitler e seus ministros exigem que funcionários nazistas sejam colocados em postos-chave na Áustria. Hitler tinha um lado animalesco. Ele podia farejar medo e sabia jogar com as pessoas fracas, como intimidá-las, assustá-las e humilhá-las. Dava para ver que esse foi o início de uma característica que se manteve ao longo da carreira de Hitler, que é a percepção de um tipo de teatralidade, um tipo de dimensão wagneriana em que tudo é encenação, que é, por assim dizer, o desdobramento de um drama. Pressionado, Schuschnigg cede, concordando em nomear Seyss Inquart, um austríaco simpatizante do nazismo, como ministro do interior. 9 de março de 1938. Como última e desesperada tentativa de evitar a crescente influência alemã, Schuschnigg decide submeter a questão da independência austríaca a uma votação popular. Hitler não podia permitir que a votação acontecesse. Ele temia que não houvesse apoio da maioria, ou mesmo se houvesse apoio da maioria entre todo o povo austríaco, haveria uma minoria robusta e contrária. Uma votação pública poderia ser um tiro no pé de Hitler, destruindo suas chances de anexar a Áustria legitimamente. Como ato de intimidação, ele ordena que as tropas alemãs se mobilizem rapidamente para uma invasão. Mas no último minuto, o Führer se acovarda. E ele apela para Hermann Göring intimidar a Schuschnigg até ele se submeter. Na falta de aliados europeus dispostos a apoiá-lo contra os alemães, Schuschnigg cancela a votação pública e em seguida renuncia como chanceler. O simpatizante do nazismo, Seyss Inquart, assume e logo aceita a proteção alemã. – 12 de março de 1938. Sob as ordens de Hitler, tropas alemãs entram pela Áustria e não encontram resistência. O que se seguiu foi um dos momentos mais incríveis da carreira do Hitler. Na esteira do exército alemão, que foi recebido de forma geral com flores e guirlandas pela alegre população austríaca, Adolf Hitler chegou em pessoa, desfilando em comitiva, cruzando as cidades da sua juventude. É um momento glorioso. A invasão da Áustria mais parece uma parada, homenageando o grande Führer.
Isso, mais uma vez, fortaleceu a visão que Hitler tinha de si mesmo como uma figura messiânica que não poderia fazer nada de errado, dando-lhe ainda mais confiança. Em seu retorno a Berlim, Hitler é saudado como um herói conquistador. Com a Áustria agora sob seu domínio, a ideia de uma votação pela independência é menos assustadora. Em números impressionantes, os austríacos votam a favor de formar uma união com a Alemanha. Foi um grande alívio para a população alemã. Então, ele deu uma grande festa em Berlim. Decretou feriado nacional. Todo mundo comemorou o grande sucesso que Hitler conseguiu de novo. Duas semanas mais tarde, Hitler ainda está embriagado pela vitória e ansioso para planejar a próxima invasão. Hitler tinha uma personalidade obsessiva. E claro, quando se dava um naco de terra a Hitler, ele ia querer outro. E mais outro. Na fila da grilagem de terras de Hitler está a Tchecoslováquia. Um país com mais de 3 milhões de habitantes de língua alemã. O Estado da Tchecoslováquia, formado depois do Tratado de Versalhes, era uma coisa que ele detestava. Na primavera de 1938, ávido pelo batismo de sangue das novas Forças Armadas, Hitler ordena preparativos para a invasão da Tchecoslováquia. Mas com a aproximação do outono, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain envia um emissário a Berlim para informar a Hitler que a Grã-Bretanha e a França defenderão a Tchecoslováquia no caso de uma invasão alemã. De repente, estava Chamberlain dizendo, se fizer isso, vai haver guerra. E Hitler ficou tão espantado com a revelação que pediu ao intérprete para repetir o que foi dito, caso ele tivesse entendido errado. 29 de setembro de 1938. Hitler comparece a uma reunião de cúpula em Munique com Benito Mussolini da Itália, o primeiro-ministro francês Édouard Daladier e Chamberlain. Nas 13 horas exaustivas da reunião, os aliados, desesperados pela paz, propõem dar a Hitler a área habitada, principalmente por germanófonos, conhecida como os Sudetos. Chamberlain abordou um tópico. Seriam os tchecos compensados pelos animais das fazendas? Hitler explodiu e disse a Chamberlain, não há tempo para essas trivialidades. Pressionado pelas grandes potências e por seus próprios conselheiros, Hitler aceita os Sudetos. Evita-se a guerra. Hitler é obrigado a colaborar com a Grã-Bretanha e a França, em vez de seguir seu próprio caminho e declarar guerra. Uma posição que o deixa agitado e com raiva. Hitler acreditava que era um sinal de decadência das democracias ocidentais a disposição de fazer qualquer coisa para evitar outra guerra com a Alemanha. Na verdade, ele os descreveu como vermes. Tinha-se a sensação de que ele lidava com pessoas que simplesmente não tinham a mesma força de vontade, a mesma determinação para tomar o que quisessem e lutar por isso. Com o primeiro teste de Hitler como novo senhor da guerra da Alemanha encerrado antes mesmo de começar, um Hitler frustrado mente a respeito das futuras intenções. Chamberlain voltou de Munique e, quando pousou na Inglaterra, ele saiu do avião acenando uma famosa folha de papel que garantia, e eu cito, paz em nosso tempo. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Mas para Hitler foi um exercício muito maior de cinismo. Ele disse, aquele pedaço de papel não significa absolutamente nada. A ânsia de Chamberlain pela paz a qualquer preço dá mais ousadia a Hitler. Volta e meia, Hitler desfechava um golpe na política externa e as potências estrangeiras não reagiam. Entre o povo alemão brotava um senso de orgulho restaurado. Estavam felizes em ver a Alemanha mais uma vez respeitada no cenário mundial. Com o povo alemão inebriado por seu sucesso, Hitler tem ainda mais razões para acreditar em sua grande missão de expandir o território alemão. Depois de invadir os Sudetos ou de receber os Sudetos, Hitler comemorou e se banqueteou com bolos.
Ele adorava. Gostava de relaxar com um bom chá completo, o que era típico dele. Mas um problema não sai da cabeça de Hitler. Ele está sendo festejado como o arquiteto de uma paz que ele não deseja. Quando voltava os olhos para a história, ele sabia que todos os grandes líderes militares forjaram suas maiores vitórias em batalha, com o sangue de seus próprios homens. E era o que ele queria. Para Hitler, o alívio do povo pelo Acordo de Munique parece uma traição. A Alemanha não quer a guerra pela qual Hitler anseia. Ele pode ter remontado as fábricas e reconstruído o exército. Mas para cumprir seu destino, Hitler precisa instigar o povo à guerra. Outono de 1938. Apesar de todo o sucesso em elevar a Alemanha novamente ao nível de potência mundial, Adolf Hitler não está nada satisfeito. Há muito tempo, ele queria extirpar o que ele acredita ser um câncer que corrói a sociedade alemã. Sem a menor dúvida, 1938 marcou o aumento do antissemitismo ativo enquanto regime. Os nazistas austríacos iniciaram um programa de antissemitismo ativo, expulsando comerciantes judeus e assassinando judeus. 7 de novembro de 1938. Embaixada alemã em Paris. Um judeu polonês atira em um funcionário nazista, que acaba morrendo 2 dias depois. Hitler foi informado por Goebbels, ministro da propaganda, sobre o assassinato. Ele ficou completamente enfurecido. Ele encarava os judeus como uma infecção da linhagem racial alemã. Eles vagueavam, se infiltravam em outros países e os destruíam de dentro para fora. Ele compreendia o mundo através da noção da luta do bem contra o mal, ou seja, a luta entre arianos e judeus. A fúria de Hitler arde contra os judeus. Mas ele não sabe exatamente como reagir ao assassinato. Goebbels era um antissemita virulento. Ele se empenhou muito para que Hitler fizesse alguma coisa. Ele achava que alguma vingança teria que ocorrer. A ideia de Goebbels era transformar aquilo em uma manifestação espontânea por todo o país contra os judeus. Hitler disse sim, que os judeus sintam toda a força do povo alemão. 9 de novembro de 1938. Criminosos nazistas assassinam 100 de judeus. Eles surram e estupram muito mais. E pela primeira vez, o regime de Hitler envia judeus para um campo de concentração em larga escala, com base apenas na etnia. O evento é chamado de Kristallnacht, ou a Noite dos Cristais. Por causa das muitas janelas de casas de judeus, vitrines de lojas e sinagogas espatifadas durante o ataque. Para Hitler, o sonho de vingança contra os judeus está finalmente se realizando. Enquanto isso, Führer se desvincula do conflito ao estabelecer um álibi público. Ele compareceu à solenidade do juramento de um grupo de homens que se filiava à SS. Hitler era, em muitos aspectos, um Führer de Teflon. Hitler era capaz de cometer atrocidades, atos abomináveis, mas mantinha as mãos aparentemente limpas. Não se trata apenas de agredir os judeus. O antissemitismo se torna uma ferramenta para radicalizar toda a população. Hitler tentava deixar os alemães mais rígidos, mais endurecidos, mais cruéis. Se fosse possível fazer os alemães odiarem os judeus, humilharem os judeus, então ele poderia levá-los para a próxima etapa. Os alemães estavam dispostos a embarcar na perseguição aos judeus, mas não queriam vê-la. 10 de novembro de 1938. Na manhã seguinte a Kristallnacht, Hitler e Goebbels se encontram na Osteria Bavária, o restaurante favorito do Führer em Munique.
Estão entusiasmados com o sucesso da selvageria da noite. Mas Hitler faz uma grande reclamação. Hitler ficou irritado com os danos causados a vários prédios por toda a Alemanha no decorrer da noite. E eles debateram quem iria pagar pelo estrago. E claro que a resposta foi os judeus. Na cabeça de Hitler, a Alemanha fora colonizada pelos judeus e a Kristallnacht marca o início do processo de devolvê-la aos legítimos donos. Enquanto os homens de Hitler levam judeus para os campos de concentração, a Kristallnacht provoca um clamor na imprensa internacional. Eles perceberam que não era possível divulgar o assunto, porque haveria muita repercussão. O antissemitismo foi acentuado, mas foi acentuado e protegido do conhecimento público. Inacreditavelmente funciona. Grande parte da imprensa ainda está encantada com a imagem de Hitler, trabalhada por meio de sua própria máquina de propaganda. Naquele mesmo mês, uma revista britânica, Homes and Gardens, publica um artigo que o retrata como o grande estadista que vive pacificamente no interior da Baviera. A ideia de que um artigo na Homes and Gardens a respeito da casa de Hitler seja publicado na mesma ocasião do pogrom contra os judeus, a chamada Kristallnacht, é quase inimaginável para nós. O efeito de tudo isso era mostrar Hitler essencialmente como um cara tranquilo com quem se poderia trabalhar. 30 de janeiro de 1939. 2 meses depois da Kristallnacht, Hitler comemora o 6º aniversário da chegada do nazismo ao poder. É uma oportunidade para levar a intolerância e ódio dele contra os judeus a um novo patamar. O Führer organiza um inebriante comício noturno para manipular as emoções do público. Os horrores da Kristallnacht são transformados em uma expressão quase espiritual de unidade nacional. Hitler escolhe aquele momento para anunciar sua ideologia aterrorizante. Pela primeira vez, ele usa a palavra destruição em relação aos judeus. Aquele foi o momento em que Hitler vinculou a ideia de guerra com a ideia de vingança contra todos os judeus. A missão de Hitler é nada menos que expulsar os judeus da Alemanha. Com a nação agora sob seu comando, está tudo pronto para que seja cometido um dos maiores crimes da história.